Solta a brisa braba aí, João. Vou soltar a brisa, vou soltar. Vou soltar, mas eu quero ver se vocês estão preparadas. Estão Vai preparadas devagar, para uma devagar. possível crise existencial. Eu nasci com ela. Porque as brisas são bravas mesmo. Mas eu vou soltar. Mas depois não vão botar a culpa em mim, hein? Não vão reclamar Eu boto em comigo. que eu quiser, né? Ó, a brisa. Falou, Robert Simpson. A brisa é. A brisa é. Vocês já pararam para pensar que se você veste a sua camiseta ao contrário, o universo inteiro está vestindo essa camiseta, menos você? Segura essa. Badu. Dorme com essa agora. Não, mas essa é boa para pensar. Essa brisa é a melhor brisa da vida. Essa é a melhor brisa da vida. Né? Você passa dias e dias acordado pensando, nossa, cara, o universo tá vestindo a minha camiseta. E se eu colocar a meia? Né? Aí o céu é o limite. O céu não, né? O Pensa, universo é o limite. galáxias estão usando essa camiseta. Buracos negros estão usando essa camiseta. Mas você não. Ou será que o lado de fora se torna o lado de dentro? Aí foi uma questão de definição. Será que é uma questão de opinião? Não. Para mim, eu vesti ao contrário, mas agora a parte de fora A é parte a de cima vai certa. ser o que eu quiser. A camisa é minha. A camiseta é minha. E na verdade eu estou nu. Seguindo a lógica. Porque se a parte de fora tá relando na minha pele, então eu estou nu. É. Por aí. E aí fica o seguinte, você pode até definir, não, agora a camiseta é minha, então agora o lado do avesso é o lado de fora, então tá tudo certo. Mas, se você não está mais usando a camiseta, o universo inteiro está, ela é sua para você definir qual que é o lado de fora e qual é o lado de dentro? Agora a camiseta do universo, ela pertence a outras pessoas. É. Mas aí o universo se vestiu ou você vestiu o universo? Uau! Porque tem que ver também se o universo consentiu essa parada toda. E se o universo não queria usar essa camiseta hoje? Sim. E se a camiseta é verde, o universo nem gosta de verde? Aí que tá. E se É do duas pessoas... Flamengo. Flamengo? Vai ter gente que não vai gostar. E se duas pessoas vestirem camiseta ao contrário? Aí Aí é layer, é camadas. Pois é, porque aí o universo estaria usando. Aí o universo vai estar usando duas camisetas. Pois Imagina quantas camisetas o universo não está usando neste exato momento. Porque deve ter pelo menos uma galera aí que tá fazendo isso. Deve ter. Mas aqui, bora para a brisa do dia? A brisa real. Tá A brava? brisa real? Bora para a brisa real? Então, solta a brisa número 1. Essa foi light. Essa foi light, hein? Essa foi só pra descontrair. Agora é a brisa real. Agora é a brisa real mesmo. Agora é pra filosofar, vai lá. Agora para filosofar. A brisa é: eu sou o único ser do universo? Ou seja, bom, essa brisa, bom, pelo menos eu viajo muito nessa brisa. Porque a questão é, eu acho que isso tem um nome técnico, digamos, em filosofia. De repente, daí, enquanto no meio da conversa, vale a pena a gente procurar aqui no ChatGPT, no Google, o que existe disso. Mas, se eu não me engano, isso aí chama o problema das outras mentes. Que o lance é justamente esse, tipo assim, a raiz do lance é, só eu tenho acesso à minha consciência. O máximo que eu posso fazer para vocês aqui é explicar o que eu estou pensando ou sentindo.
Mas vocês nunca têm como experimentar o que eu estou experimentando e o contrário também. Então, não existe como eu ter certeza absoluta que vocês, por exemplo, que eu não estou na Matrix, eu sou o único ser do universo, eu sou o único ser humano do universo, e eu estou na Matrix, por exemplo, poderia ser qualquer outra coisa. E, tipo assim, a Matrix está criando uma Diana aqui na minha frente, tipo assim, parece muito um outro ser humano, e ela raciocina, parece raciocinar muito como outro ser humano, e uma Nicole também, e tal, mas são só, tipo, inversões, são só manipulações diretas na minha cabeça aqui para fazer eu achar que existem outros seres humanos no universo. E a rigor, a questão é que, a rigor, a gente não pode dizer que isso é impossível. Eu não tenho acesso à sua consciência. Não tenho acesso à consciência da Nicole. Então, eu não tenho como ter certeza que isso não é o caso. E aí, isso é tipo assim, assustador? Eu acho que não. Foda-se. Eu acho que pode soar assustador para uma pessoa que é pautada exclusivamente na ciência. Mas se você tem um rolê um pouco mais espiritualizado, uma coisa maior, você fala, não, cara, isso aí é normal. Isso aí é. Pensa nisso aí, não. Saca? Mas olha só. Mas assim, olha só, a pessoa, mesmo a pessoa que é pautada exclusivamente na ciência, vamos dizer, uma pessoa. Eu argumentaria que até para ela isso não tem problema. Porque, assim, acho que a princípio é assustador, sim. Mas depois, quando você para pensar, não faz diferença nenhuma no nosso dia a dia, certo? A não ser que eu tenho medo, sim, eu, sei lá, eu começo a ficar com uma ansiedade, caramba, qualquer hora vai descer uma máquina da Matrix que fala, só existe você, seu trouxa. Só que não faz o menor. Tem 40 anos que eu tô andando por aí e isso não acontecer, sabe? Não tem por que eu apostar que isso vai acontecer. Mas tá, vamos pensar então nesse negócio de Matrix, antes de eu falar o meu rolê, porque eu tenho uma brisa muito braba para responder Tá. essa brisa. Mas, suponhamos essa ideia de Matrix, né? De eu sou apenas um e existe um monte de coisa acontecendo dentro da minha mente que parece que é outro, mas na verdade está tudo só aqui dentro. Ok. Por que isso é assustador? Não deveria ser, né? Porque se você parar para pensar, o mais próximo disso que a gente tem de uma realidade parecida com isso seria talvez um esquizofrênico. Isso a gente tem uma certeza, que ele tem um mundinho paralelo ali, que ele vê e ele sabe que existe. Verdade. E ele não, dependendo do nível, não fica contestando em momento nenhum aquilo e tá de boa. Tem uma evolução. Isso parece ser uma aproximação, né, da brisa, né? Uma aproximação mesmo. Assim. Eu não sei exatamente como funciona, né? Mas eu entendi a sonologia. Entendi a sonologia. Eu não sei, Mas eu acho que... assustador, eu acho que não seria pra ninguém. Eu tinha essa brisa na infância. Eu não tinha essa brisa na infância, eu Eu acho. tinha, nossa, muito. Tinha muito na infância. Porque exatamente por não conseguir acessar, né? O outro ser humano. Então, tipo, dá uma sensação de inexistência do outro, né? Tipo, ele só existe quando ele tá ali na sua frente, tá interagindo, etc. E depois, ele deixa de existir, né? Quando você olha isso, acho que no dia a dia, pessoas que você conhece, assim, são mais próximas. Eu não tinha essa pira quando era criança, mas assim, quando eu ia pra rua, pegava um ônibus e não sei o quê, olhava a pessoa, entrava no ônibus, saía do ônibus, deixava de existir. E aí me dava essa sensação dessa brisa aí. É muito louco isso. Você falou um negócio agora que puxou uma brisa muito louca na minha cabeça. Eu vou tentar colocar ela em palavras. Vocês já ouviram falar daquela ideia de que tem uma fase que a criança passa em que ela entende permanência dos objetos.
né? Que quando a criança vem nesse mundo, digamos assim, quando ela começa a se desenvolver, ela não entende permanência do objeto. Se o objeto sumiu, né, da visão dela, o objeto não existe Ele mais. deixa de existir. Depois de um tempo é que essa criança vai entender que o objeto continua existindo, ele só sumiu e ele vai voltar, né? Então, enfim, qual que é a brisa que me veio? Mas será que isso não acontece exatamente porque fora desse plano de existência é assim que as coisas acontecem, entendeu? Aquela criança vem para esse mundo, para esse planeta, com aquela forma de pensar e existir, saca? Você vê que brisa? Uma brisa muito louca. Nessa brisa aí, ou seja, essa brisa aí você tá assumindo que a criança veio de uma outra vida, digamos. Sim, nesse caso, Em sim. que vida é essa em que as coisas simplesmente de fato desaparecem? Sim. Se ela não Ela for. pensa, aparece, ela deixa de pensar, deixa de existir, né? Porque é Se assim que ela você entrasse é programada. nessa brisa espírita, por exemplo, é muito sobre isso, né? Porque esse lance de ficar reencarnando, você vai e volta, é um vai e volta para sempre, assim, né? Porque você volta para evoluir e tal. Então é uma grande impermanência, né? Talvez a gente, nesse plano, a gente tenha uma sensação mais longa, né? Dessa coisa dos anos e que é demorado e não sei o quê. Mas talvez não, pensando num um plano espiritual, talvez tenha uma agilidade que a gente não tem essa visão, que seja uma impermanência muito mais rápida. Poxa. Eu tenho dificuldade só de colocar certos rótulos quando você trouxe o rolê espírita, porque daí eu acho que associa na cabeça das pessoas outras coisas das Sim, quais eu não subscrevo. Digamos, por exemplo, karma, você eu estou comparando mais ao coisa. funcionamento, né? Ao funcionamento do que eles acreditam É. para criar essa outra atividade. E eu saquei o que Para você eles, trouxe ali, mas eu só quis trazer esse adendo porque às vezes a gente já associa com um monte de outras coisas que não sim. necessariamente são, sei lá, pressupostos que eu traria para esse papo, sabe? Mas se existe uma existência pré-nascimento, vamos dizer assim, eu imagino que ela teria essas características que a criança já vem meio que pré-programada. Sei lá se é isso, quem vai saber? Mas eu acho interessante pensar, né, brisar sobre isso. Ou seríamos apenas um sistema operacional se atualizando de hora ou outra? Também, também. Há quem diga Essa. que a gente meio que esquece algumas coisas, né, nessa transição aí de espírito para matéria, né? Sei lá se é isso, mas é interessante pensar que você talvez se esqueça de algumas coisas, você precisa se atualizar na matéria, né? Você precisa se atualizar em qual é a verdade da existência em 3D. A realidade é que os objetos permanecem, mesmo que você pare de pensar neles. Ah, ok, entendi agora, ufa, né? E dessa brisa aí, tipo assim, eu não acho que né? Mas assim, como você sabe, né? Eu não acho que existe nada espiritual e tal. Bom, Mas, seguindo a brisa, poderia ser que, por exemplo, essa forma de funcionar aqui seja exceção e a regra, na verdade, é que os objetos existem. Você para de olhar assim, a premissa seria essa, né? Exatamente. hã? A premissa seria essa, que aqui é a exceção. Mas É. e eu acho que pensar assim, essa é só a minha visão hoje, ela pode mudar, ela já mudou várias vezes, eu já fui muito Uhum. cética. Eu acho que pensar assim, pô, eu nasci, eu sou biologia e eu vou morrer, e quando eu morrer tudo vai acabar. É uma coisa tão sem graça, não sei, eu não quero acreditar Então, nisso. E a frase é exatamente essa, eu não quero acreditar nisso. eu entendo, eu acho que acho que a
primeira reação sempre vai se achar sem graça e assustador, por exemplo. Eu acho assustador. Hoje eu não acho assustador. Mas eu já achei assustador. Por isso que eu perguntei. Eu já achei assustador. Porque tá embutido uma questão de sim. Tá embutido uma questão de fim, de perda, sabe? Tipo assim, você não vai ter acesso mais a nem ninguém que você gosta, né? Você vai ter acesso a nada de acordo com essa perspectiva. E não importa, porque acabou mesmo, você não vai existir para sentir falta de Então, nada. esse é o ponto, não é? Esse é o ponto. Não é assustador porque você não vai estar lá para perceber isso. Entendeu? É a comparação que eu gosto de fazer, a analogia que eu gosto de fazer. O que você vai estar sentindo nesse momento, você vai estar percebendo, é a mesma coisa que você estava sentindo e percebendo antes de você nascer. Lembra? Não lembro, porque tem bilhões de anos que o universo está aí e a gente não existiu por praticamente todos esses bilhões de anos. Só tem algumas poucas décadas aí que a gente existe. Então a gente, na verdade, meio que ou talvez sejamos apenas pessoas desmemorizadas. Pode ser. Isso que eu estou colocando é o seguinte: se é verdade que a gente já está aqui no universo há um bom tempo e voltando, reencarnando, esse tipo de coisa, quando será que a gente surgiu? Tipo assim, a gente tem que ter surgido, sei lá, pelo menos depois da Terra ter se formado, não? Essas coisas tipo. Vai lá, vou falar da minha brisa braba. Manda a brisa braba aí, Dai. Assim, quando você fez a pergunta quando, né? Então você está falando de tempo. E essa resposta seria impossível de ser dada, porque de acordo com a minha brisa braba aqui que eu vou trazer, que eu acho a mais interessante até hoje, e é por isso que eu escolho acreditar nela, porque eu não sei se ela é verdade ou não, mas eu acho ela mais legal, então eu vou seguir ela, né? Não daria para responder, porque o quando aconteceu antes do tempo. Então não tem como você falar quando. Mas a ideia é, eu sou o único ser do universo. Sim, mas não porque algo acontece dentro da minha mente, porque mente aqui seria um conceito totalmente irrelevante. Mente significa matéria, então eu preciso primeiro investir na matéria para eu falar de mente e algo estar acontecendo na minha cabeça. E esse conceito que eu acho legal é o de, não, primeiro eu existo, né? Primeiro eu sou o universo, para depois falar de materializar. Enfim, a ideia é, sim, eu sou o único ser do universo. Em algum momento esse ser, digamos, o pessoal aí por aí chama de fonte, né? Mas você pode atribuir o nome que você quiser. Para mim esses rótulos são irrelevantes. E eu não entro em assuntos dogmáticos, digamos assim, né? São ideias, são brisas. Que esse ser pensou o pensamento eu. Nesse momento, ele internaliza esse pensamento. E esse pensamento surge de onde? A gente não tem como saber, né? Mas a ideia é esse ser maior, essa existência, pensou em eu. E quando ele pensou em eu, ele desenvolveu meio que a gente fala no masculino, né? A língua portuguesa, ela é muito pobre nesse sentido. Mas ele desenvolveu meio que esse espelho, esse espelhamento de, então eu sou quem? Eu sou o quê? Da onde vem? E nesse espelho é onde começa a se desenvolver a ideia de existência de seres individuais. Quanto mais você vai olhando para dentro, mais você se quebra em partes diferentes. Então, é uma expansão do próprio entendimento, né? Exato. Então, eu sou, não sei, o primeiro. Se eu sou o primeiro, então quem é o segundo? Pronto, eu dou origem ao segundo. Nesse pensar, eu dou origem ao segundo. Né? Então, se eu sou o segundo, então quem é maior? Então estaria, digamos que, como você quiser chamar, ser, numa grande autoterapia. Exato. Se autodescobrindo o tempo todo. Então, tipo, sei lá, você é uma face dele, eu sou uma outra face, ele tá, tipo, sessão de terapia, ele descobre
como nós mesmos fazemos na sessão de terapia, que a gente descobre coisas que ele vai se descobrindo. Cada um é um fragmento de uma coisa só, né? Perfeito. E nisso você vai entendendo sobre você ao olhar no outro. Princípio da psicologia lá do início. Eu pensei exatamente nisso, que essa coisa que quando você vê um negócio que você repele no outro, porque você, de alguma forma, tá vendo em você, eu falei, pô, ó, o universo, né, no seu autoconhecimento. E esse é o princípio do espelhamento, né? Então eu vejo apenas eu em você. Porque só existe eu. Só existe um. E eu acho isso muito interessante e muito bacana. E não tem ninguém. Nessa brisa, você é tipo, eu vou chamar de entidade, tá? Ok. Essa fonte aí primordial aí. Nessa brisa, você, então, você é uma, vamos chamar, você seria tipo essa entidade teve uma concepção e você seria um avatar dessa concepção? Não. Eu sou a Ou, concepção, não o avatar. Em vez de você pensar para fora, você pensa para dentro. Existe o todo e eu estou quebrando esse todo em meios, em quartos, em oitavos, em sextos. Você vai Você não é quebrando. um avatar, você não é um avatar, porque se for falar avatar, parece que você é uma representação em outro lugar, né? Isso está dizendo que, na verdade, você é essa brisa, enquanto que A própria você está coisa. aprofundando para dentro. Exato. É meio assim intenso de entender e eu levei muito tempo e muita brisa para, né, conseguir juntar os pedacinhos ali, mas eu acho muito mais interessante do que qualquer outra forma de existência. Porque senão você fica muito preso nas coisas que não têm tanta importância, né? E daí a gente vai juntar coisas filosóficas aqui no assunto. Ah, o que é que realmente importa, né? Se você for explorar toda a filosofia, o que é que realmente importa? Ah, no final da vida as pessoas se importam com os momentos felizes, com os bons relacionamentos. Tá, tem tudo a ver com isso. Eu quero entender o que é que me faz feliz, o que é que eu sinto, quem são as boas companhias, né? É tudo sobre mim, é tudo sobre eu, é tudo sobre esse princípio do espelho aí. Não é sobre, eu vim nessa vida para construir grandes fortunas, né? A gente já ouviu falar 1 milhão de vezes que não é exatamente isso que a pessoa pensa quando ela está no leito de morte. Então, Cara, muito, acho que tem muito a ver com esse lance dos melhores momentos que a gente passa na vida é sobre a nossa própria existência, né? São coisas de vivência mesmo, de gostar, de sentir, de experienciar. Então, é meio que você entrando nessa pira, assim, digamos que, como é que o João chamou esta coisa? Entidade. Essa entidade é como se fosse um presente ali que ela te dá, porque parece que ela te colocou, vai lá viver, vá viver como eu vou viver, a forma dessa entidade conseguir experienciar de uma forma diferente ela mesma, e ela te bonifica quando você consegue experienciar isso. E talvez nem de uma forma proposital, porque quando eu penso nisso, eu não penso em agora eu vou bonificá-lo porque você fez algo certo, né? Mas no sentido de acontece, isso é autossustentável, né? A coisa, eu faço aquilo que eu estou buscando quando eu investigo a mim mesma e isso me traz algo bom, por isso eu quero buscar mais e mais, né? E quando Ó, a forma como eu estou brisando dessa concepção aí, dessa entidade, para mim parece algo assim. A entidade, ela é imaterial e tudo mais. Parece algo tipo assim, talvez vou tentar fazer uma analogia com o ser humano. É como se fosse se essa entidade fosse, né, um ser humano, você, talvez é como se essa entidade, de repente, tipo assim, ela está aqui existindo, aí ela
suspendesse esse estado de existência aqui e experimentar uma outra coisa até que ela voltasse. Nossa, Então, é que fez sentido? fez sentido o que você está falando, mas eu quero tentar colocar uma nuancezinha aqui, né? Hum. Até quando você escolhe, e eu não falei nada na hora, mas até quando você escolhe a palavra entidade, ele já deixa saber a forma como você enxerga isso tudo, né? Eu estou pensando em uma entidade, é um ser separado, né? É uma coisa. Não, sou eu, você, somos nós, somos todos. É uma vivência, né? Mas aí, Somos mas uma aí, partícula. aí todo mundo é a manifestação da própria, da mesma entidade, então? Sim. Por isso, Aí Sim, no o povo caso, vai chamar de universo, eu sou cosmos. o ser do universo porque eu sou você, eu sou a Nicole, eu sou a Anne, eu sim. sou. E aí vai entrando em umas piras que eu tenho exatamente sobre isso, porque essa é uma pira que eu tenho também, que vai um pouco mais longe. Mas a forma que a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo, ou seja, com tudo, né, que a gente poderia chamar dessa entidade, como que essas coisas se tornam? De repente, sei lá, às vezes essa sensação bizarra que você, sei lá, briga com alguém. E aí, sei lá, por mais que você esteja certo na sua argumentação e blá blá blá, você fica se sentindo mal, como se você que tivesse levado uma bronca, vamos dizer assim. Ou seja, você se machuca a si mesmo, sabe? E todas essas relações de retorno que a gente tem, inclusive com a natureza, né? Que a gente vai machucar a natureza, ela também devolve pra gente o que é nosso. É como se a gente estivesse no mundo se estapeando uns aos outros, que não são os outros, somos nós. Aham. Eu tinha essa brisa antes de ouvir a frase do Carl Sagan, mas o Carl Sagan tem um dizer disso, que é tipo assim, nós somos a forma do universo perceber a si próprio. Para pensar, tipo assim, Exato. a gente é feito de quê? Terra foi indo, planta foi evoluindo, bicho comendo, não sei o quê. A gente faz parte de coisas que já estavam aqui o tempo todo. Ou seja, Sim. os nossos átomos aqui já tiveram num pé de couve, já tiveram numa carne de um dinossauro, já tiveram na lava aí no início da Terra, entendeu? Ou seja, o lance o que eu quero dizer já parou para pensar que assim, nós somos nada mais, nós somos muito diferentes, um agregado de matéria, um agregado de átomos. Se você for olhar bem, não muito diferente de uma pedra. Só que a gente é agregado de uma certa forma que a gente consegue ter consciência da nossa própria existência e do ambiente. Entendeu? Mas ainda assim, todos nós aqui viemos do mesmo lugar, da mesma matéria, assim. Eu faço analogia tipo assim, tipo, talvez uma analogia boa para isso seja tipo esses bichos que são colônias. Pega, por exemplo, uma colmeia de abelha, ou sei lá, um formigueirão e tal. Aquilo não parece um organismo, tipo assim, aquilo parece um organismo, certo? Tipo assim, você pega cada bichinho ali e larga fora, morre. Né? E tem coisas incríveis ali. Por exemplo, tem cupinzeiro que faz tipo um castelo, assim, sabe? Só que os cupins falam, não, vou fazer um castelo aqui. Não, eles estão cupinzando. Eles estão vivendo a vida deles lá. Eles Ô, estão vivendo a João, vida deles lá. quem te dá o direito de voz do Cupim para falar que ele não tá fazendo aqui porque ele acha bacanão? Isso é cupim Pera lá. explaining, né? Aí É você dá cupim o seu nome explaining. de consciência como humano fodão, que aí eu tenho consciência, e o cupinzão que se foda. Quem é você se der a desimportância de não falar pelo cupim, tá ligado? Você acha Cupim que foi explaining, né? coincidência que o cupim quis fazer daquele jeitinho? É cupim explaining. Desculpa, eu tô falando cupim sem ter experiência de vida do cupim. Né? Eu não tenho Eu não sei, lugar eu de não sei se fala foi de cupim. Não. Eu não sei se É foi porque brisante demais. Eu quero falar. dizer assim, a natureza na Terra seria tipo um enorme organismo. Sim, né, eu Isso acho que imagina. eu tô brincando com você sobre o cupim, mas aí que tá. A natureza ela em si,
ela é um grande organismo. E a gente é animal. Então, quando eu falo que a gente está sendo prepotente, é exatamente desse olhar que a gente tem de consciência e olhar para o mundo e falar que acha que entende alguma coisa, quando às vezes parece que o único que não está entendendo o funcionamento de tudo somos nós, com a nossa maravilhosa inteligência. Porque se você olhar para tudo lá fora, tá tudo indo maravilhosamente bem, os animais, a natureza, a água como é água, a terra como é terra, tá tudo meio que se comunicando e funcionando assim de uma fluidez, e a gente tá aqui se achando inteligente pra caralho, contestando. Nossa, eles não sabem o que estão fazendo. Como é que quem tá o tempo todo perguntando quem sou, por que estou, o que devo fazer, e o caralho é quatro? E destruindo tudo. Tá, eu queria fazer uma analogia com um negócio que é muito presente na minha vida. Eu já tive que explicar isso várias vezes. E foi o que eu pensei na hora que você falou do organismo. Qual que é a diferença? Não tem nada a ver, tá? Mas eu juro que eu vou juntar aqui. Qual que é a diferença de organização entre, por exemplo, Brasil e Estados Unidos? Por que nos Estados Unidos cada estado tem seu próprio estatuto e tem regras diferentes e tem funcionamento diferente, mesmo tendo a Constituição Federal, né, do país, e no Brasil não? A gente tem vários estados também, é uma né, os estados federados ali, tem o regime de Constituição, mas todos os estados são iguais. Aprendi isso porque eu, né, tive a experiência lá e negócio do direito e tudo mais. Mas, assim, de uma forma bem simplista, eu não sou atuante dessas áreas, mas de uma forma bem simplista, essa diferença vem porque o Brasil é um país que foi subdividido, então a lei maior é a da Constituição primeiro, e daí os estados obedecem, digamos assim. E nos Estados Unidos, eles são estados que foram unidos. Então, esses estados tinham leis diferentes e depois é que veio essa junção de tudo, mas os estados são soberanos e eles continuaram, né, permaneceram com essa soberanidade. Soberanidade, não sei se é uma palavra até agora, mas eu gosto de muitas palavras. Enfim, a ideia que eu quero trazer é, quando você olha para a perspectiva... Somos Estados Unidos? Exato. A gente não pensa, né, de onde que veio esse nome. Mas é exatamente isso. São estados que foram unidos e se tornaram um país, né? Mas... Eu acho que nós já fomos Estados Unidos do Brasil, viu? Eu acho que já. O México é Estados Unidos do México, se não me engano. Eu acho que teve alguma coisa nesse sentido, porque daí a gente vai... De novo, eu não sou expert da área, né? Mas você vai entrar naquela ideia de províncias e tudo, e a história, e deve ter um monte de gente aí muito mais qualificada do que eu para falar sobre isso. Mas é isso que eu aprendi na faculdade várias vezes, de vários professores, e a gente já falei sobre isso algumas vezes. A ideia que eu quero trazer para a Brisa sobre isso é de perspectiva, né? Olha como a perspectiva muda totalmente a forma de funcionamento, ao ponto de que a gente não entende por que ela funciona de uma forma tão diferente, se a gente não olhar lá atrás e observar. E quando a gente vê, por exemplo, a sua ideia de organismo, você está partindo do pressuposto de que é um Brasil. É o organismo manda as partes, o cupim faz cupinzação, né? E é isso. Então, o meu ponto é justamente essa que você terminou, desculpa. Não, imagina. Mas assim, se a gente pensar, só rapidão, se a gente pensar na ideia de um ser que é um todo, então todos os estados são parte daquilo, eles fazem coisas diferentes de forma autônoma, mas não é porque um mandou, é porque o todo é as partes, é a soma das partes. Então, é uma forma de manifestação do mesmo organismo. Meio que isso. Mas, assim, de uma perspectiva diferente. O que eu quero trazer é a ideia de perspectiva, né? Quando eu olho para esse problema, eu olho de uma perspectiva um tantinho diferente que a sua perspectiva tem. Você mantém a sua, eu mantenho a minha, né? Mas eu só quero demonstrar o quanto isso influencia na forma de trazer as analogias, na forma de encarar como que isso funciona, ou poderia funcionar, ou sei lá, né? A questão, acho que você está questionando assim, como que eu estou definindo o que é um organismo, certo? Porque dá a impressão que eu não sei também, né? Mas a impressão que eu tenho quando você fala de organismo é que
são coisas separadas, né? São coisas, sei lá. Tá. Ó, quer ver? Vou colocar uma pergunta aqui, só Eu para entendi. desenhar onde eu quero chegar. O que veio primeiro? Eu estava pensando nisso aquela hora. O que veio primeiro? A matéria ou esse pensamento, ou esse ser inicial? É meio que Eu tenho uma opinião, coisa. Vai mas lá. a matéria. É isso. Então, na sua perspectiva, você sempre vai partir desse pressuposto, que veio primeiro é a matéria. E tá tudo bem, mas a gente nunca vai chegar às mesmas conclusões, porque você tá vindo dessa perspectiva e eu tô vindo da perspectiva de que o que veio primeiro é o pensamento. Então, o pensamento pensou, daí surgiu a matéria. E a matéria vai sumir, o pensamento vai continuar lá. E eu tô falando pensamento, assim, de uma forma bem Entendi, sim. simplória. Um ponto que eu acho super importante aí é que justamente o que eu tô, quando eu falo de organismo, eu tô querendo até evidenciar que é uma definição um pouco arbitrária. Então, por exemplo, um país, né, tipo assim, país, o estado, não sei se eu vou conseguir encaixar nessa aí, país-estado. O que me vem à mente, por exemplo, é o nosso corpo. Nós somos o quê? Um monte de células, certo? As nossas células, tipo assim, elas reproduzem, morrem, tal, ao ponto de que, né, a gente sabe que todas as nossas células são diferentes das células de quando a gente era bebê, por exemplo, né? Então, assim, olha que interessante, se você der um zoom, você poderia dizer que as células são indivíduos, sabe? Porque elas estão ali, sabe? O sistema imune está lá, chega atrás, mata vírus, o vírus mata a célula branca, sei lá, um mata o outro, sei que uma célula daqui do músculo reproduz, outra morre, sei que. Então, assim. É interessante você pensar que ela tem uma autonomia, uma inteligência de funcionamento, né? Então, É, assim, o que as células fazem é uma ação. E tudo que se forma no mundo vem de uma ação, né? sim, é tipo isso mesmo. Seria tipo, aí a célula seria tipo a formiga do formigueiro, entendeu? E aí cada célula fazendo o que tem que fazer, nenhuma célula branca sabe que tem que me proteger de doença, o músculo não sabe das coisas e tal. Mas assim, não obstante, cada uma vivendo a sua vidinha lá, fazendo tudo isso, eis que tem aqui Exatamente. o organismo, sacou? E aí nós estamos fazendo, peraí, se você der um zoom out, e se eu sou tipo isso também, mas eu sou tipo uma célula branca, olha, tipo uma célula muscular, de repente esse planetão aqui, que é esse organismo, sacou? E daí você vai indo. Meu ponto eu acho, Dai, que você está dizendo que a definição de organismo eu entendi que o ponto que você quer chegar é que a definição de organismo é arbitrária. Mas isso é justamente o que eu quero evidenciar, entendeu? Mas eu não sei se você, se a Sim. tua O analogia que do, você do chamaria de país arbitrário? eu meio que posso escolher o que eu chamo de organismo. Porque se eu pegar uma célula e chamar de organismo, eu posso ter organismos unicelulares. Pegar um protozoário, ele está todo funcionando ali, ele é um ser vivo, ele se reproduz, ele se alimenta, né? Então, ele é definido como vida, né? E ele é um organismo, ele é um aglomerado ali É o que acontece. Eu acho que a gente pega esses conjuntos de partículas isso. vivas e desenha isso como coisas e chama de indivíduos, quando na verdade somos um monte de indivíduos vivendo suas vidinhas, que nem você falou, das maneiras que vivem, né? E isso está preso à nossa existência. A gente define assim que está preso à nossa existência. Então, a gente no nosso dia a dia não vai pensar que a Terra é um organismo, entendeu? Que a natureza é um organismo. A gente não pensa isso, simplesmente porque não é uma coisa da nossa prática do dia a dia. A gente pensa que o João é um organismo, que a Nicole é um organismo e tal. Quando muito você consegue olhar para um formigueiro, pô, esse formigueiro é tipo um organismo. Se você pensar, se você brisar ainda, Tá, né? mas eu quero fazer um splitting hairs aqui, né? Sei lá eu, se virem com o inglês. Sobre a palavra organismo, tá?
Porque a ideia de organismo que me vem na cabeça quando eu ouço essa palavra, ela vem dessa ideia de seres que nós consideramos vivos, né? Então, por exemplo, se eu falo, e aqui eu estou entrando assim em assuntos, por exemplo, místicos. Se você for falar com uma pessoa totalmente mística, ela vai dizer para você que um cristal é vivo. O cristal é vivo, ele tem vida. Tá, e daí? É organismo ou não é organismo? Eu não estou aqui para falar qual é a resposta, mas eu estou definindo a palavra organismo, né? A gente associa organismo com coisas que eu considero que têm autonomia própria. E daí, partindo desse pressuposto, um cristal, então, não pode ser um organismo. Mas o cristal, ele é feito de partículas e átomos tanto quanto eu. Qual é a diferença, então? Exato. Não. Exato, é por isso que eu digo que é arbitrário. Para a nossa experiência dia a dia, eu acho que falar que o cristal é um organismo foge do nosso. Se você, tipo assim, na nossa existência não tem propósito. Agora, como brisa, eu acho que total faz sentido dizer que o cristal é um Brisa é organismo. existência, né? É sobre existência, não É, é individualização das coisas. Se você pensa como, digamos que um sistema único, tudo é parte. isso, é. Talvez Exato. a palavra sistema seja melhor, mais adequada aqui para o que você Sim, precisa. sistema. Porque Sim. essa é a diferenciação que eu quis trazer. O organismo, ele traz um conceito de ser vivo. Sistema, não necessariamente. Eu tenho um sistema Uma orgânico. composição, que tal uma composição? O sistema, para mim, traz uma ideia de ser funcional. O cristal, tirando a parte mística, totalmente materialista, o cristal, ele não é funcional, ele não faz nada. Você, na sua concepção, talvez não veja ele como funcional. Pode ser. Talvez como parte da sua exploração, não veja ele como funcional, mas talvez para outras formas de exploração da vivência, seja. Pode ser. Mas, assim, mesmo se a gente assumir, só para o bem da brisa, vamos dizer, né? Mesmo se a gente assumir que ele não faz nada, ainda assim, dá para falar, ele é uma composição, ele é um conjunto de. Ele é uma composição tanto quanto nós somos. Ele é um aglomerado de matéria ali, e nós também somos um aglomerado de matéria. Entendeu? Pode ser não necessariamente só um aglomerado de matéria, mas assim, a questão é. Nós também podemos chamar ele de uma composição, assim como nós somos uma composição, e aí, tipo assim, indo arbitrariamente para cima, nós podemos falar também que, não, na verdade, só existe uma grande composição, que é o universo. É composto isso aqui tudo. Ok, para a vida prática também não faz o menor sentido, mas assim, para a brisa é interessante para. Eu vou entrar na brisa louca que talvez seja uma brisa bem off, mas eu vou entrar. Tá, manda bala. Cara, olhando nesse pensamento de fragmentação, deixa eu só tentar explanar essa brisa. O que eu estava brisando aqui. Tá, somos parte de um sistema só. E talvez, né, esse sistema ele se espelha para vivenciar com as coisas. E talvez cada parte desse sistema, né, que a gente vai se enxergar como indivíduo, experimente a vida de maneiras específicas e vai desbloqueando, né, com a sua vivência, mas de formas diferentes, como vivemos de formas diferentes, com crenças diferentes, conforme a gente vai experienciando. Então, às vezes a gente olha assim para crenças de pessoas, ou sei lá, você pega uma pessoa que se diz espiritualmente sensível, que enxerga coisas, que tem premonições, coisas do tipo, vamos pensar assim. E aí você olha, tipo, porra, eu não acredito nisso, porque não faz sentido para você, mas para a pessoa faz sentido. E aí a gente entra naquele dilema, tipo, essa pessoa tá, tipo, numa brisa, tipo, imaginária, isso é mentira, e etc. Mas o que a gente sempre vê quando a gente conversa com as pessoas que têm uma crença assim, é que aquilo é muito verdade com aquela pessoa, e eu não invalido, porque talvez de alguma forma ela tenha acesso a uma coisa diferente do que eu tenha, ou eu tenha acesso a coisas diferentes do que uma outra pessoa tenha. E a gente fica muito nessa coisa de
é verdade ou não é verdade sobre as coisas que os outros passam, mas se isso for só uma experiência, uma forma de degustar essa experiência, do qual não está desbloqueado pra gente, sabe? Eu não sei se vocês já ouviram falar de TDI. É um transtorno de personalidade, da qual você tem múltiplas personalidades, que na verdade nada é mais do que uma personalidade desfragmentada. Porque, tipo, eu, como Nicole, eu tenho a minha parte mais doce, mais fofinha, eu tenho a minha parte mais brigona, eu tenho a minha parte mais birrenta, etc. E essas pessoas passam por traumas e elas vão se desfragmentando na mente. Então, tem hora que, sei lá, você vem e briga, começa a gente brigar aqui agora, e aí vem a minha personalidade brigona. E todas as minhas outras partes de personalidade, elas desligam. E geralmente cria-se personas para essas personalidades, né? Então, sei lá, geralmente tem geralmente a pessoa tem uma criança, que geralmente é a parte vulnerável, aí geralmente a pessoa tem uma persona que geralmente é um homem, que é brigão, que vem para defender, e etc. E eu acho uma grande pira que é olhar assim para o sistema da pessoa e ver que ele desfragmentou a sua personalidade, né? E acessa de formas diferentes, momentos conforme a necessidade, o quão, tipo, o nosso funcionamento ele é complexo, né? Eu acho muito bizarro. E ainda eu quero adicionar uma pergunta nisso, que é: então, quantos seres estão nessa pessoa? O ser é definido pela existência na matéria ou pela existência na mente? São 18 seres ou é um ser? Saca? Daí a brisa vai longe. Eu tenho uma opinião, tá? Eu diria que é um E, cara, ser. esse tipo de pessoa, ele acessa um funcionamento cerebral que, tipo, se amanhã acontece alguma coisa que a cabeça da pessoa torne irrelevante, ela pode criar uma nova personalidade para lidar com aquilo, que vai, toda vez que engatilhar ela daquela forma, vem essa nova personalidade. E conforme a necessidade dela, personalidades vão embora e personagens surgem. Tipo, E que, inclusive, antes de você falar sua opinião rapidão, João, inclusive você pode fazer de forma proposital mesmo. O exemplo mais clássico é o da Sasha Fierce, né? Que é a personagem que a Beyoncé criou para se tornar Beyoncé. Porque ela relatou em vários casos ali que ela era uma pessoa muito tímida e tudo mais, mas que os pais pressionavam ela para ser uma pessoa muito mais para frente, se colocar lá no palco, e daí ela criou esse personagem, Sasha Fierce, que é a pessoa que a gente conhece. A gente não conhece ela verdadeiramente, a gente conhece o personagem que ela criou, Exato. né? Então, Exato. é muito louco isso, né? Mas enfim. Tipo assim, isso aí, o que eu pensei aqui foi o seguinte: eu faço a diferença do transtorno, que eu sei que existe um transtorno, e desse conceito de persona mesmo. Isso é até do Jung. E ele dá uma explicação muito interessante disso aí. Também não sou especialista em nada disso, mas já li e vi aqui que nós estamos brisando, então também posso falar besteira. Estou dando aula, não. Mas Adoro. aqui, é, mas assim, o transtorno que eu já vi, Nicole, esse negócio do transtorno, realmente a pessoa tem, parece, múltiplas personalidades e a pessoa, ela não, ela age diferente com diferentes pessoas em diferentes situações e ela não sabe, e ela não percebe. não, ela não é que ela não percebe, né? É que assim, são tantas pessoas e essas pessoas são ela. Então não é que ela não tem uma percepção. Quando uma persona está no corpo, as outras podem estar ligadas ou não na cabeça. É muito louco isso. Tipo, ela consegue, a persona que tá aqui consegue escutar as pessoas que estão acordadas, e essas pessoas estão, tipo, ligadas na conversa. Se elas tiverem interesse de vir, elas vêm e mandam a outra embora. A pessoa, ela sabe que ela tem isso, o que acontece é que esse funcionamento acaba afetando a memória. Então, assim, uma pessoa não sabe o que a outra fez se ela não estiver escutando no momento. Vocês já assistiram Por Moon exemplo, Knight? qual? Moon Knight. É um negócio da Não. Marvel, mas é muito legal para isso, tá? É tipo exatamente isso que você acabou de descrever.
E Clube da Luta me parece que é essa questão aí do transtorno, que a gente falou, né? Agora, existe uma questão, tipo assim, todo mundo, é o modo de funcionamento normal do ser humano, pelo que o Jung falou, né, diz que, assim, nós temos várias pessoas. Você aí vem na brisa do único ser do universo, tipo assim, de só eu ter acesso à minha consciência. O João mesmo, só eu conheço. Só eu conheço. Você, a Diana e a Nicole, vocês conhecem a persona que eu. Não é sem saber, é sabendo, mas assim, é inconsciente. Eu não preciso ficar pensando para fazer, mas a persona que eu coloco em jogo aqui, que é uma persona que eu falo certas coisas de certa maneira e tal, algumas piadas eu faço de um jeito. Aí tem a persona minha, que é a persona do trabalho. Na hora que eu vou para o ambiente de trabalho, aí entra na persona. Eu vou agir de forma diferente, eu vou falar de uma forma mais formal, entendeu? Eu vou tratar de outros assuntos. Sim. E aí tem a persona de uma família, eu estou com a minha família. Aí é informal, igual tá aqui, mas também eu ajo ali de uma forma diferente. Isso tudo percebendo, mas é inconsciente, eu não preciso pensar para fazer isso. Sim. E então, A tudo isso faz diferença em si desse negócio é que desfragmentou todas essas personas. Elas são isso, desfragmentadas. Elas não estão o tempo todo. isso. Mas elas existem todas aqui, Sim, no conceito de João que está aqui dentro dessa cachola. Elas se observam. É. Elas sabem o que a outra está fazendo. O João lá do trabalho lembra da Brisa. sim. Sim. É um sistema só. É. Mas o legal é, tipo assim, pelo menos no Clube da Luta lá, o Tyler Durden lá, ele tem a certeza mais absoluta que ele tá lutando lá. Ele tem certeza mais absoluta que ele tá conversando com outro cara. E depois ele vem e descobre que não, né? Isso que eu acho mais interessante. Que junto com o que você falou, Nicole, que, tipo assim, que aquelas. Eu não vou chamar de persona para não misturar as coisas, mas aquelas identidades ali, elas em um momento estavam totalmente separadas. Inclusive conversavam entre si sem saber que eram a mesma pessoa. Sim. Mas depois ela percebe, que aí vira só o cara, que eu esqueci o nome dele, eu só lembro do Tyler Durden. Eu também. Sim. O Edward Norton. Na verdade, era tudo só o Edward Norton. Só que entra numa brisa braba, né? Mas a pessoa começa a se sentir confusa, né? Com seus pensamentos conflitantes, brigas consigo mesmo, com vozes diferentes e personalidades diferentes. E aí depois eles começam, o que você tem a percepção, eles começam a nomear cada persona, dar idade para cada persona e tudo mais. E tipo, eles brigam entre si, as personas. Muito doido. Pois é, e daí a ideia continua sendo uma pessoa, um ser, né? Essa é a palavra que a gente está usando na brisa. Continua sendo um ser, apesar das personalidades diferentes, porque um corpo Sim. é uma matéria. Eu acho que não é porque é uma matéria, é uma mente. Querendo ou não, tá tudo. É um cérebro, mas será que é um uma cérebro. Eles falam que sabe como eles chamam? Eles chamam de sistema, eles chamam de república. É um sistema como uma de morada. habilidades? Como uma morada, sabe? Todos eles geralmente se levam como temos várias pessoas aqui, todas moram nesse mesmo corpo. Tá. Essas personalidades, elas são bem construídas. Então, cada um, eles tratam cada um é único e dividimos um mesmo corpo. Pois é. Eles têm a convicção de que são Sim. CPFs diferentes, vamos dizer. Né? Sim, né? Mas imagina que também por conveniência. Imagina você, sei lá, você que é o primeiro sistema, convencer mais, sei lá, mais 10 personalidades que eu sou o principal e elas não importam. Então, aí Sendo tá. que é você com você mesmo arrumando essa mesma treta. Tipo, é um que você brigando com 9 pra falar, eu sou o principal. Então, num sistema desse, como será que se define quem é o principal, sabe? Será que é o que é mais presente? Não será define. Que festa mais vezes? Eles chamam de sistema república. É isso. Por que tem que ter tipo, tem hora que tem uma galera acordada na sala,
que tá prestando atenção no que tá acontecendo, tem hora que tem galera dormindo, tem hora que a galera tá conversando, tem hora que a galera tá brigando. Aí cada hora, pelo interesse que tá no assunto, vem o que quer tá. Mas a gente tem muito essa necessidade de definir quem é o verdadeiro. Quando você fala o principal, eu leio assim, tá, mas qual que é o verdadeiro? Qual que é a pessoa de verdade? Será que existe ou precisa existir a pessoa de verdade? Sabe? Porque aí eu entro na seguinte pergunta. Se é possível existir uma mente, da forma como você definiu, João, uma mente com várias personalidades e constituir um ser, será que é possível existir apenas um ser no universo que tem várias personalidades, as quais nós chamamos de Diana, João, Nicole e por aí vai? É uma mente com todas essas personalidades aí aparecendo. Eu acho que sim. Eu vou começar a falar aqui, se não fizer sentido, eu paro, tá? Se não pegou na parte boa. Se fizer sentido, eu paro. Não, é realmente por causa de, talvez eu vou conseguir concatenar as coisas direito, mas é que, assim, a sua proposta é uma grande existência aí, uma grande mente principal, digamos, ou vamos falar, uma grande mente abrangente, e nós somos, assim como um Tyler Durden e o outro, nós somos pequenas Fragmentos. manifestações, sei lá, pequenas Manifestações, é bom. manifestações. Só que aí é o seguinte, o que me incomoda nisso existe uma coisa que a gente tem certeza. Eu tenho uma consciência minha aqui, ó, todinha inacessível para os outros. Você também, a Nicole também. E todo o resto. Aí você poderia argumentar assim contra mim. Você poderia argumentar, tá, mas isso aí poderia ser igual no momento em que o Edward Norton ainda não sabe que ele não é o Tyler Durden. Então, cada um vive suas consciências separadamente, achando que são pessoas diferentes. Eu não sei se pode se dizer isso deles. Eu não sei se pode se dizer isso deles, sabe? Mas Seria uma pira muito louca do tipo, a gente tá aqui, nesse momento, se relacionando consigo mesmo, sem ter a percepção que somos todos nós. Essa é a pira. Essa é a grande pira. E aí, Exato. será que a gente pode dizer que o Tyler Durden tinha uma consciência própria também? Sabe? Eu Você viu o acredito filme, Eduardo? que ele acreditava que sim, e isso é o suficiente. Porque você está falando aqui agora que você está convencido de que você tem uma consciência própria, mas você não tem prova nenhuma disso, além do seu próprio convencimento por conta da sua experiência e vivência. E o Tyler Durden, a mesma coisa. Ele estava É que é o convencido de que seguinte, ele tinha uma é porque própria no consciência filme, inacessível. talvez o que dificulte isso seja o seguinte, aqui no filme, a gente nunca assiste o filme na perspectiva do Tyler Durden. A gente sempre assiste o filme na perspectiva do Edward Norton. Então, ou ele está sendo o Edward, ele sempre está sendo o Edward Norton conversando com o Tyler Durden. Mas, cara, Então, você acha pela personalidade do Tyler que ele não tinha certeza absoluta de que ele é protagonista da história dele? então a questão é que eu acho que o Tyler Durden não tinha consciência. Eu acho que o Tyler Durden não tinha consciência. Porque É claro que ele tinha na cabeça dele, né? Na né? percepção dele, com certeza. É por isso que eu gosto do Moon Knight para esse tipo de comparação. Porque lá você vê o ator mudar a feição na hora que ele muda de personalidade. Né? Ele tem uma personalidade que é o cara todo tímido, não sei o quê, ele trabalha no museu, e tem uma outra personalidade que é um lutador, que é poderosão. E você vê, ele é muito bom nisso, o ator é muito, sei lá, foda.
você vê ele mudar a expressão e ele virar outra pessoa. E você fala, cara, é outra pessoa. Ele muda sotaque, ele muda tudo. Então, naquela demonstração disso, você enxerga um pouquinho melhor como cada um dos dois tem plena certeza de que eu sou o fulano agora nesse corpo. Né? Eu não lembro os nomes também. Eu entendo que não tem, ali no Clube da Luta, o que você tem que entender assim, não tem o Edward Norton e não tem o Tyler. Existe uma personalidade que é a composição das duas, entendeu? Mas o filme ele traz essa ideia assim, pelo menos a gente presume acompanhando, que em algum momento o Edward ficou cansado da vida dele e criou o Tyler para fugir daquela vida e que depois no final ele vence isso e volta ao normal. Né? A história que está sendo contada é essa. A minha questão é, será que é isso que acontece na vida real? Né? Eu não sei, talvez a gente tenha que convidar alguma pessoa especialista no assunto para falar sobre isso. Eu acho que... Mas esse lance de personalidade, de criar personalidades desfragmentadas, é exatamente assim que funciona. Acontece alguma coisa marcante na sua vida que você não está conseguindo lidar, né? Que você entra naquele sistema de não conseguir lidar com isso. Que pode acontecer várias coisas, inclusive. É isso mesmo, exatamente. E aí cria-se essa personalidade. Só que quando você não sabe que você chegou nesse ponto, né? Porque você geralmente desconhece, você entra num momento meio que conflitante com essa personalidade. Porque, na verdade, são pensamentos seus, né? Que você vai conviver como se existisse um outro personagem. São pensamentos seus que são conflitantes com o seu eu que você sempre teve. Né? E aí você cria, até chegar um momento que você começa a entender que eu acho que é a fase mais difícil para essas pessoas. Comecei a entender que é uma persona. Geralmente a pessoa já chega para conseguir, digamos que se diagnosticar, talvez com várias pessoas na vida, porque até conseguir entender que aquilo, né? Porque geralmente você começa a manifestar outras questões mais de comorbidade, de memória e tal. Mas é sobre isso mesmo, acontece um evento X e aí surge essa personalidade. E aí, em algum momento, você consegue ver que aquilo é uma personalidade. Isso me trouxe uma pergunta que até se associa aqui com superdotação e neurodivergência das várias aí, que é a ideia de mascaramento, né? A gente aprende a se comportar de forma X ou Y, em algum momento da vida aquilo se torna o seu real você para você mesmo. Pelo menos para mim é muito isso. Em algum momento da minha vida eu tinha plena certeza de que aquela lá era eu, né? Sim, mas é por isso que é uma quebra de barreira para algumas coisas, né? Do seu funcionamento. A gente faz isso em escalas. Sim. Né? A maioria das pessoas fazem isso numa escala X. Essas pessoas, elas conseguem transcender essa escala. Acho que a escala mais natural, mais normal, seria a da persona do Jung, das personas do Jung, né? Mas aí, talvez, uma escala maior, você perceba um pouco menos, seja tipo a da Beyoncé que você falou. Seu cérebro tem que criar uma estratégia, né? Cara, eu sou esse, mas o mundo tá me dizendo que eu não posso ser esse. Não dá, não adianta. Mas eu quero ser mais eu sei que eu sou. Mas peraí, não posso ser... e se, na verdade, tiver uma outra pessoa com o nome X, aí tudo bem, aí pode. Porque não sou eu, é outra pessoa. Tá aqui dentro e tal. É uma dissonância mentável. O cérebro se engana. É bem isso. E aí, talvez uma versão patológica seria, tipo, transtorno ali. Né? Porque com o decorrer da vida, você vai olhar para aquela persona que você criou por necessidade e entender se aquilo ainda segue como uma total persona ou se ela serviu como um exercício de integração para você mesmo. Né? Que ela te ajudou a conseguir alcançar algo e se integrou a fazer parte da sua evolução. Eu tive uma certa persona durante uns bons anos de vida porque eu tinha muita vergonha
muita vergonha, assim, era aquela criança que a professora falava presente, fazia chamada, e eu não falava presente, tinha vergonha de levantar a mão. E aí eu, com acho que 15 anos, eu comecei a trabalhar com o público, na cara e na coragem, mas eu não tinha coragem. Então, fui colocando muito na minha cabeça, tipo, ninguém sabe quem sou eu posso ser qualquer coisa. E eu sou uma pessoa extrovertida. Eu falo com Já as tive essa pessoas. brisa. Eu E também. aí eu passei por uma grande fase, tendo essa persona e lidando com ela como uma persona. E ela foi se integrando a mim. Chegou um momento que eu me contestei. Isso é uma persona? Isso é uma parte minha. Mas essa persona, ela iniciou o caminho sendo uma persona e me ensinou sobre comunicação com ela. Hoje ela não é mais uma persona, porque eu não estou mais usando ela para fakear a minha vida. Ela me ajudou caçando ferramentas para eu, com a pessoa que eu sou, aprender a ser mais comunicativa e tudo mais. Então, Estratégia somente para atingir um objetivo. exatamente. Para mim, eu sempre encarei isso como um aprendizado também, né? Eu era muito tímida ao ponto de ter vergonha de pedir pão na padaria. Então, quando você falou isso, eu falei, cara, era muito isso. E eu lembro que eu também, usei quando a eu era música criança, e também. que loucura, né? Eu usei a música e o teatro como ferramenta para me soltar mais, para me expor mais, para aquilo se tornar algo natural, para eu falar, aprender a projetar a voz, ser ouvida. Mas por que todo mundo usa o teatro, né? Isso desde que o tempo é tempo, que o mundo é mundo, a gente usa, todo mundo fala, é vergonha, vai fazer teatro. Por que o teatro? Porque o teatro é exatamente uma grande ferramenta de faz de conta. Ele é sobre você criar personas e brincar. Toda criança, ela nasce com um dom da encenação. É o nosso faz de conta. Você pega a Anne, cara, às vezes ela tá brincando ali, quando eu vejo ela tá chorando, eu disse acabar. Eu falei, meu Deus, eu vou correndo. Quando eu chego lá, ela, Ela tá tipo, lá. porque fulano brigou com ciclano aqui na brincadeira, e aí tá chorando, porque ficou chateado, não sei o quê. E volta, oi, mamãe. Não, porque teve a briga aqui, que não sei o que, tava chateado, chorando. Então, tipo, a criança, né, no faz de conta dela, ela vivencia aquilo, né? Então, ela tem um grande domínio do que está acontecendo. A gente perde essa ferramenta do faz de conta É, que ajuda a gente tipo, exatamente. olhar, aprender e experienciar o mundo, sabe? Isso me leva a uma outra brisa, que está associada, mas é uma brisa separada, que é se nós temos acesso a... Brisas e associados. Escritório de advocacia. Imagina os associados, velho. Imagina os associados. Presencia. Que é a ideia de se nós de criar, ó, de novo voltando naquela ideia do bebê como ele veio a esse planeta, né? Se nós de criança temos acesso a todas essas personalidades, a que a gente quiser a gente pega, será que elas não fazem todas parte de mim? No Sim, sentido acho de que que eu sou o único ser do universo, de novo, porque todas essas partes fazem parte de mim, porque são fragmentos do fragmento eu, do fragmento maior, do fragmento que é o todo. Então, mas aí você pega, né? Todo o nosso funcionamento, ele vai a partir de necessidade, né? A gente tem uma plasticidade que vai indo conforme a nossa necessidade. Você pode pegar a criança e ela pode ir aprendendo línguas, ela pode. E aí, conforme a gente vai crescendo, vai podando, conforme a nossa necessidade, né? O que vai aparecendo. E tanto é que essas pessoas que passam por um transtorno de dividir as suas personalidades, foi uma necessidade também de deparar com uma situação que não consegue lidar e se fragmentar. Por uma necessidade. Uma necessidade e, em alguns casos, uma escolha. O que eu estou pensando nisso?
Porque muitas vezes você vai falar com uma pessoa, tenho certeza que vocês já passaram por isso, e a pessoa fala assim, ah, eu sou assim, né? E em alguns casos, óbvio que não dá para generalizar, mas em alguns casos a pessoa diz, eu sou assim, mas ela esquece que ela poderia aprender diferente, que é o que a gente está falando aqui que a gente fez. Eu poderia ter dito toda a minha vida, eu sou tímida, portanto, eu nunca vou falar em público. E não, eu optei por dizer, não, eu sou assim, mas eu posso aprender a ser outro, ou ser mais, a ser plural, né? E Geralmente quando essa fala de eu sou assim, ela tá sempre geralmente associada a pessoas que não têm muito a ideia do que por que elas são. Então, você olha e, tipo, eu sou sorteada no mundo, eu vim assim, eu sou assim, e é isso que eu tenho pra dizer. Ou então eu É uma acho que muitas característica vezes. minha, é o meu jeito. Eu acho que muitas vezes. é o meu Eu jeito. acho que muitas vezes é o seguinte, eu acho que muitas vezes é uma abreviação. Tipo assim, eu sou assim, muitas vezes é tipo uma abreviação, tipo, ah, eu sou assim, não estou interessado em mudar, não me enche o saco. Por Entendeu? isso a escolha, exatamente. É indo na linha do que você disse. E daí eu escolho então quem eu quero ser. Mas é E não eu escolha, ela fico não de um tá jeito assim, arbitrário, né? Cara, mas eu vou falar. Eu queria muito achar que isso. O pior que eu queria achar, é ruim, mas eu queria achar que a maioria das pessoas, elas são assim porque elas querem ser, na concepção delas. Mas eu acho que na maioria das pessoas, elas não têm essa visão de eu tenho uma grande entendi. capacidade de conseguir modificar isso. Entendi. Elas Sim. não têm, eu não Faz acho que a sentido. maioria das pessoas, não é que elas não têm a capacidade, mas elas não têm o controle de si mesmas. Eu vejo Tá. que, assim, eu digo grande massa, sabe? Eu vejo Sim. muito que as pessoas, elas têm a sensação que elas têm capacidade de mudar tipo ações. Vou tomar banho? Não vou tomar banho. Essa coisa de livre-arbítrio, sabe? De, eu vou sair? Eu não vou sair. Mas coisas encruvinhadas de emocional psicológico e essas coisas, as pessoas, elas não têm muito conhecimento Sim. de caminhos para mudar, sabe? Sei lá, eu Motivo, sou cara. muito teimoso. E eu sei que eu sou teimoso porque eu teimo com coisas que não são nada a ver. Eu brigo com os meus familiares com coisa nada a ver porque eu sou teimosa. Tem pessoas que têm a concepção de que uma característica estraga a vida delas todinha. E não é uma escolha delas isso. Elas repetem, eu sou assim, porque elas também não sabem uma outra maneira de ser. E aí elas acreditam para si que, eu nasci assim, eu sou assim. E acho que muito por falta de conhecimento mesmo, essa parte também de psicologia que é nada falado, sabe, é uma coisa que está sendo trabalhada mais hoje em dia. Eu acho que é muito falta das pessoas entenderem seus próprios funcionamentos psicológicos, sabe? A maioria não compreende, elas só se jogam no mundo e vivem, e acho que estão escolhendo tudo conforme vão aparecendo as coisas, mas não conseguem se automodificar psicologicamente. Mas assim, você diria que esse não conhecer remove o poder de escolha? Não, cara, capacidade. Eu não vou colocar num lugar que é fácil. Cara, porque Uhum. com todo o entendimento que a gente tem de muita coisa, a gente se vê pra caralho. Obviamente que talvez com um processo de anos e anos se autoestudando, você consegue observar tudo isso acontecendo, mas é complexo, Assim, né? não, eu não A digo nossa mente, ela trabalha em exercício, né? Como uma pessoa na academia. Então, você passa uma vida inteira sem acessar coisas na sua cabeça e vivendo com a ideia de que eu sou assim mesmo e eu não consigo mudar, porque você nem sabe o caminho de mudar e se repete que eu sou assim mesmo, você meio que é Bom, assim mesmo, tá ligado? eu e que faço lance o essa seguinte. pergunta no sentido do rolê do livre-arbítrio, entendeu? Por exemplo, eu acho que a resposta mais convincente que eu ouvi durante todo aquele rolê foi a de você possui livre-arbítrio a partir do momento que você toma consciência de algumas coisas.
mas que antes disso não necessariamente, né? Então você não tem a capacidade, seja ela psicológica ou que seja, e naquele momento você não está exercendo um livre-arbítrio porque você não tem uma capacidade de escolher algo diferente, digamos assim, É né? disso que eu tô falando, que a pessoa talvez não tenha sequer conhecimento para se dar conta que ela tem capacidade de mudar aquilo, tá ligado? Sim. E daí, Então, Então eu sou assim mesmo. Então ela meio que tem razão. Ela é assim mesmo. Até ela não conseguir ser outra coisa, ela não pode ser outra coisa. Então, no final das contas, se você olhar para um lado, é uma escolha? então, tipo assim, acho que na linha disso aí, tipo assim, realmente a maioria das pessoas, acho que talvez a maioria das pessoas não tenha oportunidade de refletir. Não tem oportunidade de refletir, que eu digo, porque a vida vai dando voadora, entendeu? A pessoa Vai. não sei o quê, de repente ela vê, ela tá na escola, ela não tem, ela tem dificuldade, mas vai apanhar, chega em casa, não sei o quê. Aí de repente, nossa, preciso trabalhar, não sei o quê, não sei o quê. Ah, nossa, vai aparecer um filho, sabe? Tipo assim, conta, Sim. Então, nossa, um filho, conta. uma grande parte do nosso funcionamento cerebral ele é automático É, e para sobrevivência é automático, né? Para a gente tipo ignorar coisas que não parecem é, ser tão relevantes. Aí você olha, grande parte das pessoas elas estão muito preocupadas em sobreviver. É isso que eu falo. exatamente. No meu lugar de pessoa que fica lá fazendo autoanálise e fazendo terapia e o caralho é quatro, e refletindo, 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 é um lugar um pouco de pessoa privilegiada que tem Muito tempo para ficar privilégio. pensando nisso. Muito Mas grande privilégio. parte da população está vivendo sobre luta e fuga o tempo todo É, e com o cérebro automatizado para pensar no quê? Nos problemas, não para ter uma autoconsciência de como em si eu estou agindo com questões psicológicas, como eu estou me relacionando. Porra, a gente tem umas coisas muito é, é, incrustadas na gente de no se relacionar, né? Eu vejo isso como mãe, porque ser mãe você não tá lidando com um outro ser, digamos, com uma certa maturidade. Então, às vezes eu me vejo assim, acessando lugares em mim que eu falo, nossa, tipo, tô perdendo o controle dessa porra. E você se vê como um ser muito irracional, sabe? Por quê? Porque foge, vai no automático. é, Né? Então, assim, é uma coisa que eu estou antenada na minha relação com a minha filha para enxergar. Mas eu sei que a maioria dos pais sem um conhecimento batem nos filhos, gritam com os filhos, e aí você vai falar, tá descontrolado. Sim, tá fazendo errado? Você tá fazendo errado. Mas o que eu vejo é uma pessoa completamente descontrolada. é descontrolada aquela no história. sentido de que Emocionalmente descontrolada, tá agindo. Tanto é que tu não fala de remorso, bate na criança, depois sente remorso. Porque a pessoa sabe, tipo, ela não tava nela. Isso não é desculpa. Não é. Zero desculpa. Mas é um descontrole. É. É um descontrole. Tem alguém que disse alguma frase nesse sentido aí, deve ter várias pessoas que disseram, mas o ponto é, cara, para você refletir, filosofar, assim, isso é coisa de privilégio, você precisa ter as necessidades básicas atendidas. quem sem Você, dúvida. para você ficar refletindo, dependendo do nível de urgências da vida que você tem, não dá, deixa eu só pensar aqui se eu sou o único ser do universo antes de resolver aquele problema lá da escola. Não, tipo, não dá. Sim. Sim. E aí você pega, tipo, a gente vive num mundo muito conflitante, né? Você acha que realmente a gente sai pro mundo e aí começa a observar os negócios que acontecem e, tipo, olha e fala, isso é uma cambada de cuzão. Não, cara, a gente descontrolado. Você acha que as pessoas saem arrumando treta no trânsito porque realmente uma buzinada foi uma coisa muito É, grande? Não, é descontrole. É é, descontrole emocional, é descontrole psicológico. E aí que eu falo que entra muito nesse lugar. Tipo, a gente olha o mundo acontecendo e tem muito descontrole. E é por uma falta de conhecimento. E é normal, sabe? Às vezes a gente vai olhar e sai. Eu tento assim, eu já fui a pessoa que julga muito as pessoas por ter um parâmetrozinho assim de crítica para mim mesmo e um lugar
do que eu acho certo, o que eu acho errado, de empatia, do que eu não gostaria que acontecesse comigo, e o caralho, quatro, e olhar pro mundo e falar, caralho, que mundo fodido, e as pessoas são muito cuzonas, Quem nunca, né? Exatamente. É aquele negócio, sabe? saudade Mas quando era é um jovem, que você sabia julgamento de um tudo. lugar de pessoa que tá sempre numa grande autoanálise, que tem esse privilégio de estar, sabe? É, Mas que também perde, cara, se cutucar, todo mundo morde, entendeu? Só que algumas claro. pessoas têm uma sensibilidade maior, umas menores. Depende de como você se autotrabalha para lidar com as coisas. Tem gente que você dá um esbarrão e pronto, fudeu, a pessoa virou um cão, né? Aí a gente vai entrar nesse lugar, tipo, não entendo. Mas é porque a pessoa tá aflorada, sabe? Ela tem uma sensibilidade diferente da sua. Você não sabe o que tá passando. Na verdade, olha só como é complexo. Para mim, a experiência é as pessoas. Hoje eu acho que eu tenho uma consciência melhor disso e eu tento fazer isso menos. Mas as pessoas já demonstraram muita raiva em relação a mim por eu demonstrar entender o lado da pessoa que elas estão falando mal, entendeu? É Porque daí a porque pessoa tá incomoda, né? julgando, eu falo assim, cara, mas você tem que ver o lado da outra pessoa. As pessoas, que saco, velho, eu tô aqui falando mal, você tá aqui defendendo, para. Arruma Não problema com meu importa, argumento, não, não porra. importa o quanto eu gosto de você. Você vai dar a sua narrativa da história, eu vou olhar por todos os pontos, e se eu achar que, porque você vai e cria um monstro de uma outra pessoa sem olhar a própria perspectiva da outra pessoa. Porque você precisa monstrificar a pessoa que você brigou, porque não te cabe ter uma empatia. Eu falo na cara É, também, assim, e mais várias fácil pessoas ficam lidar realmente com putas. Mas, porque fulano é filho da puta. Mas será que fulano é filho da puta? Ou ele talvez tenha pensado que você tenha agido de uma forma X e também se magoou e também achou que você, talvez fulano esteja achando que você seja o filho da puta, assim quanto você tá achando que ele é filho da puta. Você não sabe a visão que tem o outro. Pois é. Eu já fui muito xingada por conta disso. engraçado, eu provavelmente fui também, mas ele não me marcou. Parece que aconteceu com você algumas vezes. Aí. Ah, sim, eu lembro principalmente um acontecimento em um ambiente profissional, sabe? Da pessoa falou assim, só a Dayana mesmo, pra defender a pessoa que tá todo mundo aqui falando mal. Tipo, sabe? Daí aquele momento eu falei, cara, eu acho que eu preciso rever como eu me posiciono. Ou double down, né? Ou chegar que nem a Nicole tá falando, de verdade, vocês É, estão aí querendo mostrar é, pra uma pessoa, né? Ou ser é. mais incisiva, ou de repente deixar o povo falar mal. Ai, quer falar mal? Tá bom, fala. Mas É isso mais fácil bater no monstro, né? Então vão botar uma capa de monstro. uma coisa que não tem nada a ver com o polêmica, mas uma coisa eu defini pra mim que é, se as pessoas estiverem nessa sessão monstrificação, eu prefiro não participar. Vou lançar brava. A brisa braba. Uma coisa que muita gente fala com aquele ar de superioridade, e não tô julgando também essas pessoas, tudo mais, mas a ideia é, as pessoas falam assim, a pessoa assiste BBB, isso aí é coisa pra não sei o quê, tipo, rola esse tipo de assunto, né? Mas um dia eu tava pensando sobre isso, não lembro porquê, o que que é que me levou a isso. E eu fiquei, cara, na verdade BBB eu não assisto, mas tem muita coisa interessante de relacionamento ali dentro para quem curte observar. E falar, olha só, essa dinâmica aqui, ou sei lá, fazer a análise que eles fazem, né? Talvez eles não analisem da forma como a gente analisa aqui, mas a pessoa consegue entender o funcionamento de como é uma dinâmica em grupo, de como é fama, de como é frustração, sei lá, pegação de um com o outro, né? O que que rola ali. Então tem uma, não diria nem uma função, mas pode ser. É um laboratório, né? É um laboratório. Então, e eu tô dizendo tudo isso porque às vezes a gente fala assim, a maioria tá lá assistindo futebol. Tá, mas tudo bem, a maioria tá assistindo futebol e tem algo ali para eles, eles estão absorvendo algo disso. Talvez seja mero lazer, talvez seja um momento de descontração, talvez seja união em prol de algo igual, né? Tipo, o universo tá vestindo a camisa do Flamengo, que legal, agora tá todo mundo unido no mesmo propósito, o universo todo, menos você, né? Que não tá vestindo a camisa.
Então, conseguir de alguma forma tá no livro, conseguir fazer voltar para os únicos seres do universo. Ah, não, então, pois é. Tipo assim, na verdade, realmente o povo fala com a arte de superioridade mesmo. Algumas coisas é chique. Vamos chamar de chique, vai. É Algumas erudito. coisas é chique você criticar porque parece que você é muito esclarecido quando você está criticando. Uhum. E, tipo assim, falar o Big Brother, por exemplo. Cara, Big Brother, por exemplo, não tem nada de útil ali. Vamos supor, que você falou que isso tudo é útil, mas não tem nada de útil. Não, cara, não tem que ter. Tipo assim, não é tudo que você faz na vida que tem que ser útil. Tá? Não é tudo que você faz na vida que tem que ser útil. E Então, talvez só a diversão já seja uma utilidade em si. isso, pronto, é isso. Esse é o ponto. Aí a diversão Então da é pessoa é útil? aquilo. Óbvio que é. Eu tenho uma, por exemplo, aí se for para criticar Big Brother, eu tenho um grande crítico que é assim, me parece. Eu não sei quem falou, que é um laboratório, e assim, tantas pessoas que estão lá, eu acho que mais o problema mais ainda para as pessoas que estão lá, mas tantas pessoas que estão lá, quanto pessoas que estão assistindo muito engajadas ali, tem alguém utilizando, eu acho, para mim tem alguém utilizando se utilizando dessa falta de reflexão que a maioria das pessoas tem para montar em cima, entendeu? E vamos dizer assim, ok, agora falando das pessoas que participam do Big Brother mesmo. Eu acho que é explorar, vamos falar, o sofrimento das pessoas. Então, eu acho que tem esse problema. Eu acho que Tá. tem esse problema. É realmente colocar um monte de ratinho no labirinto para ver, entendeu? E aí eu acho criticável isso. Agora, criticar porque é inútil e tal, a gente não está discutindo que se a gente é o único ser do universo ou não, sabe? Tipo assim, Cara, agora cada um faz suas coisas inúteis, sabe? você me fez pensar em uma coisa interessante, que pode ser uma forma de se aproveitar, digamos assim, do sofrimento das pessoas, mas essas pessoas estão lá de forma voluntária. Eu lembrei, não sei Mas entra naquela. porquê, eu lembrei do Squid Game agora. Isso, Entra naquele ponto, Dayana, que é tipo assim, elas estão de forma voluntária, mas as circunstâncias da vida são tão opressoras que Squid se Game? aproveitaram daquela opressão para, foi você que escolheu, entendeu? Tipo assim, Uhum. Não é. sabe? É uma brincadeira sádica, porque você coloca as pessoas para trancafiadas, né? O que já causa um grande estresse, dificulta acesso à alimentação para essas É, pessoas. Cria-se todo um ambiente para as pessoas criarem conflitos entre si, ficarem bem maluquinhas da exato, cabeça, exato. a fim Engenheirado de, isso. né? E Então, assim, Engenheirado para isso a que tinha grande que ser parte do critiquado. público não está ali assistindo para, sei lá, refletir e aprender sobre as relações humanas. Está ali para ver treta Dá pra ver mesmo, treta. Oh, e o para negócio é engenheirado, sentir você o quê? vê. Mas aí é onde que entra também como uma, se você for olhar, é uma coisa tosca, desnecessária em questão de função social, entre aspas, mas a observação dos seres humanos em si, elas têm uma função social. Assim como, sei lá, o próprio cinema, o teatro, ou qualquer coisa do tipo, quando você olha para o ser humano, que aí você olha, sei lá, o BBB é um grande caos e coloca as pessoas ali para tretar, e aí as pessoas geralmente que assistem, elas estão ali para ver os outros tretarem. E por que elas estão ali para ver os outros tretarem? Porque elas estão com raiva. Ou E então aí, para ver quando que elas não são as eu únicas tenho que têm raiva, aquele. eu tenho raiva e eu não posso soltar essa raiva, seja lá, sei lá, no meu trabalho, porque senão eu vou perder o emprego, ou em qualquer lugar. E aí eu assisto uma pessoa brigar e eu falo, vai lá, não sei o quê. Eu estou me liberando dessa raiva. Então, querendo ou não, por que faz tanto sucesso? Porque a gente está com gente cheia de raiva por aí. Então, Uhum. querendo ou não, a função social é tosca, mas tem uma função social em si, que é sádica, com quem está participando. Uhum. isso me leva, nossa, uma coisa muito filosófica, Senhor amado me salve.
que a ideia de sofrimento é uma lição, sabe? Já virou até um clichêzão isso. Ah, você está passando por um momento difícil, mas você vai aprender algo com isso, né? E daí vai lá naquela ideia budista de a vida é sofrimento e não sei o quê. E vou ler. Tá, então a vida é sofrimento, sofrimento é lição e o BBB não pode fazer isso. Essa é a pergunta que me veio na cabeça, tá? Eu tô falando que eu defendo que pode. Só tô jogando a brisa brava. Eu acho que o problema aí é que a vida, tipo, o BBB, ela tem um agente por trás. Né? E a vida, pelo menos, tipo assim, pelo menos um ser humano por trás não tem. A questão é. Mas dentro desse lugar que a Dai está falando, do social, a gente tem uma coisa dentro do nosso social que o que uma história conta no coletivo, ela tem muito mais impacto do que no meu círculo individual, saca? O que pode acontecer, sei lá, no BBB, uma coisa X, que pode acontecer na minha vida, talvez eu observando meu pai e minha mãe agirem de uma forma, aquilo tá tão dentro do meu cotidiano que aquilo não vai me impactar tanto. Mas talvez eu vendo duas pessoas dentro de um reality show fazendo, e toda uma comunidade comentando sobre aquilo, cria um impacto maior de eu refletir sobre aquelas atitudes e tomar parte sobre como eu acho que deveria funcionar e englobar isso dentro da minha vida para as minhas relações com as outras pessoas. Essas coisas que a gente tem impacto, tanto é que as coisas que causam mais impacto na nossa vida, por mais que elas possam parecer cotidianas, mas não somente nossas, quando elas estão no âmbito coletivo, são as coisas que mais conseguem impactar na gente como sociedade, né? Então, sei lá, você vê um grande filme que todo mundo foi no cinema, na época que as coisas... Hoje a gente tem muita tecnologia, muita informação ao mesmo tempo, mas se você olhar um pouquinho para trás, grandes eventos assim, as próprias novelas no nosso país, novelas, não vou dizer que novelas são legais, são ótimas criações, mas a gente tem uma tradição muito grande de novela no país, e as novelas elas estão sempre abordando questões que estão acontecendo no momento, na atualidade, e punham as pessoas em reflexões. Antigamente, sei lá, quando eu era criança, as pessoas se juntavam, suas famílias, né, para assistir a novela das 9, e aí conversavam-se com as vizinhas do que elas tinham visto no capítulo anterior. Então, essas coisas que elas afetam mais o coletivo, ou são entretenimento de coletivo, elas trazem pauta para o coletivo. Então, elas têm um poder muito maior do que necessariamente ferramentas que fariam mais mudanças para o coletivo, né? Além dessa questão do trazer algo para o coletivo, eu também vejo que as pessoas tendem a não aprender tanto com aquela liçãozinha positiva do como você deveria agir. Né? Elas aprendem muito mais por meio dessa treta ou por meio desse conflito, né? Tanto que a jornada do herói precisa do conflito. Se não tiver o conflito e você só chega no final e fala, é assim que se faz, não tem impacto, como você disse, né? Não gera aquela atração, aquela, não sei, aprendizado. Sim, porque são as narrativas que nos são apresentadas desde muito pequenininhas. Né? Todas as histórias dessas narrativas, elas têm essa coisa bem mal, e aí a crítica de fulano, ele tem um senso maior, ele agiu pela bondade, ou então sofreu, e aí conseguiu se superar, né? Tem todo esse caminho mesmo. Que daí a questão toda para amarrar é sádico, mas será que é necessário ou pelo menos funcional? Cara, é grande brisa aqui. Essa noite, eu acordei durante a madrugada, 4 horas da manhã, escrevendo umas paradas. E é muito sobre isso. E eu não terminei de escrever, mas o pensamento começou assim: a vida é o que não dá, o que não deu, o que tropeçou nas tentativas, caiu na esquina
e voltou a tempo de tentar de novo. E a pira era exatamente isso, que parece que a vida ela só é existente pelos erros. Porque se não houverem os erros, a gente não tem perspectiva do que dá para melhorar, o que dá para fazer, o que é a superação, o que é o segundo passo. Né? A vida ela é muito pautada nas coisas que dão errado, nas coisas, o tropicão, a queda, a cara que você deu na parede, a porta que você teve fechada, para você criar novas perspectivas, novos caminhos de superação, né? Mas Sim, eu não então, posso ó, criar um erro. Pode falar, João. né, isso me faz pensar numa coisa que eu acho que seria legal como até tema para uma outra brisa, que é tipo assim, eu penso nisso como a evolução da vida. Para mim, assim, eu briso muito sobre isso, como a vida evoluiu no sofrimento, sabe? Então a nossa percepção acaba sendo essa mesmo. Eu não sei eu não sei se dá para entender bem quando eu falo a vida evoluiu no sofrimento. A impressão que eu tenho é tipo assim, tudo, todos os animais, seres vivos, tudo tá lutando contra o sofrimento. Sabe? O que impele um animal? É fome, é frio, é necessidades, tal, sabe? Então, tipo assim, é tipo isso. É tudo que impele, tipo assim, o que impele um animal, por exemplo, é isso. A planta é tipo assim, acaba que a gente não, sei lá, não tem essa, né, não tem essa coisa de consciência com planta, mas assim, E o cupim? eu viajei pra caralho, né? Viajei pra caralho. O O cupim tá cupim também, o não cupim é? também. O É. cupim também, ele tem que satisfazer as necessidades dele ali. Vocês entenderam a ideia? Mas tá, no final das contas, eu sou o único ser do universo ou vocês dois também existem? Então, Cara, eu jamais existo. saberá. Você De jamais verdade, saberá. eu existo, tô com uma dor na coluna fodida. Sabe? Eu queria ser um holograma, mas essa não é a realidade. Eu tô Dai, sentindo. você jamais saberá a resposta para essa pergunta. Ah, não, Eu. não. Não diminua a existência de uma mãe cansada. Muito bom. Nossa, essa IA é boa pra caramba, hein? Essa IA até simula dor na coluna, você viu? Você viu? É tão Tá realista ficando bom de inteligência que ela artificial, tem dor pô. na coluna. É, gente, a vela tá baixando aqui, viu? Não É sei isso. você. A vela tá baixando. É, Mas é bacana quando a gente chega numa pausa natural aí da é, brisa, né? A brisa brisou o que tinha pra brisar. A brisa bateu, a é, brisa passou. É uma brisa, né? Brisa é assim mesmo. é. Recolher Então, a vela aqui. Semana que vem, baixa tem a brisa vela e braba até de a novo. próxima brisa. Tem brisa braba de novo.